Saudações a todos! O meu nome é André, sou professor de Hidráulica da Escola Politécnica da UFBA. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de definir a hipótese do contínuo, a massa específica, o peso específico e a densidade relativa. Iniciemos com um experimento que consiste em contar o número de bolinhas contidas em cada quadrado para que seja calculada a densidade superficial, isto é, o número de bolinhas por unidade de área. Observem que este retângulo maior é dividido em 6 quadrados, cada um com uma unidade de área. Vejamos quantas bolinhas estão contidas no primeiro quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 bolinhas. Os demais quadrados desse retângulo contêm cada um a mesma quantidade de bolinhas. Desse modo, calculando 32 vezes 6, que é igual a 192, e dividindo por 6 unidades de área, considerando que cada quadrado tenha uma unidade de área, constatamos que a densidade superficial é igual a 32 bolinhas por unidade de área, para todos os quadrados. Se o primeiro quadrado for dividido em 4 quadrados iguais, qual será a densidade superficial? Observem que, para este que está em destaque, há 8,5 bolinhas. Dividindo por 1/4 de unidade de área, a densidade superficial resulta igual a 34 bolinhas por unidade de área, valor diferente de 32 bolinhas por unidade de área. Experimente repetir esse cálculo para os demais quadrados e você constatará que a densidade superficial apresentará diferentes valores. Divida esse quadrado de tal maneira que tenhamos 4 quadrados menores, com 1/16 unidades de área cada. Notem que a densidade de 32 ocorre para 3 quadrados. O quarto contém 2 bolinhas e meia, resultando em 40 bolinhas por unidade de área. Prosseguindo com sucessivas divisões, como indicado nos desenhos, a característica aleatória da densidade superficial fica ainda mais evidente. Vamos agora traçar um gráfico da densidade superficial em função da área. Observem que há uma linha contínua entre as áreas iguais a 6 e 1 unidade de área. Para áreas menores que 1 unidade de área, não há mais a característica contínua da linha horizontal mencionada. As grandezas utilizadas em mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte e hidráulica apresentam um problema parecido com esse. Vejamos a massa específica representada pela letra grega ρ, cuja definição é a massa dividida pelo respectivo volume. Lembre que a massa é uma grandeza definida pela existência de matéria, as moléculas, como se fossem as bolinhas do raciocínio anterior. Fazendo uma comparação, o volume ocupado por elas é como se fosse a área ocupada pelas bolinhas. Desse modo, se for medida a massa de água, por exemplo, em uma caneca, e em seguida essa massa for dividida pelo volume correspondente, teremos a massa específica da água. Se o mesmo experimento for realizado utilizando a massa de água em um recipiente menor, a massa específica será a mesma. Se você utilizar um dedal, um pequeno copinho que minha avó utiliza para não furar o dedo enquanto costura, e repetir o experimento, a massa específica será a mesma. E se esse experimento prosseguir com valores cada vez menores, ainda que de forma imaginária, o que ocorrerá? A resposta é: constataremos algo semelhante ao observado no experimento das bolinhas. Para volumes pequenos, o valor da massa específica deixa de ser contínuo, apresentando oscilações em uma grande faixa de valores. Nessas condições, ela torna-se indeterminada, ou seja, sem valor pontual, o que impede o uso de conceitos matemáticos definidos pontualmente. Por exemplo, perde-se o sentido do conceito matemático de derivada definida no ponto. Para contornar esse problema, assume-se que a dimensão abaixo da qual se produz a multiplicidade de valores é um valor que tende a zero. Essa é a hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo é útil para a engenharia, mas com limitações, como no caso de aplicações envolvendo gases rarefeitos. Com base nessas considerações, a massa específica ou densidade pode ser escrita como um ΔM sobre um ΔV, quando o ΔV tende a um ΔV asterisco, que corresponde ao limite da condição contínua,
aproximadamente 10 elevado a menos 9 milímetros cúbicos para líquidos e gases à pressão atmosférica. Observem também que para grandes volumes pode ocorrer uma variação da massa específica associada às variações espaciais. Se o volume considerado para a determinação da massa específica for muito grande, simplesmente dividir a massa pelo volume não fornecerá a massa específica do fluido. A massa específica é uma grandeza escalar, dependente da posição no espaço e também dependente do tempo, como ilustrado nesse vídeo produzido com o uso da técnica Schlieren, que permite visualizar o efeito da temperatura sobre a massa específica. Essa técnica consiste no uso de um arranjo especial de lentes e espelhos capaz de detectar variações de massa específica, já que a velocidade da luz em um gás é função de sua densidade. Se o peso de uma massa for dividido pelo volume correspondente, define-se o peso específico, representado pela letra grega gama, e que também pode ser calculado como a massa específica multiplicada pela aceleração devido à gravidade. Vejamos agora o conceito de densidade relativa. Para líquidos, a densidade relativa é igual à massa específica do líquido dividida pela massa específica da água, que é o fluido de referência. Para gases, o fluido de referência é o ar. Observem que a densidade relativa é um número adimensional. Alguns exemplos são apresentados nesta tabela. A densidade relativa do mercúrio é próxima de 13,6 e a da gasolina de 0,72. Para as aplicações, essas informações devem ser pesquisadas em livros, softwares e artigos sobre propriedades termodinâmicas da matéria. Esse gráfico, por exemplo, ilustra a relação entre a massa específica da água e a temperatura. Já esse, de forma aproximada, nos mostra como se comporta a massa específica do ar em função da temperatura, assumindo como válida a equação de estado dos gases ideais. Aqui estão os livros utilizados como referências para a elaboração desta aula. Agradeço pela atenção e até a próxima.